Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós desejamos que todos e todas estejam bem e damos as boas-vindas a este culto e que nós possamos ser edificados, abençoados na presença de Deus. E eu quero convidar você neste momento para acompanhar a leitura no texto bíblico, a palavra de Deus, no livro dos Salmos, o Salmo 111, que diz assim: Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Com estas palavras que exaltam a glória, que exaltam as obras do nosso Deus, a sua justiça, a sua retidão, nós somos convidados neste momento a cantar, louvar a Deus através do hino 111 do nosso hinário evangélico, Louvor e Glória. Nós louvamos a Deus pelo dom de Jesus. Cantemos louvando ao nosso Senhor. Louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por vós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Sim, louvamos a Deus pela luz que nos dá, luz que as trevas dissipa e jamais falhará. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Louvaremos sem fim ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas vive na glória dos céus. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Vem encher-nos, ó Deus, de celeste fervor, e fazer-nos sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça te imploramos. Amém. Vamos orar neste momento, dirigindo a Deus a nossa oração de adoração. Bendito Deus, Tu és o Senhor sobre toda a terra, Tu és Senhor sobre todo o universo. E nós, ó Deus, temos o privilégio de Te louvar, de Te bendizer, de Te exaltar, de Te engrandecer. E nós pedimos agora que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite a nossa adoração. Ó Deus, nós nos sentimos tão pequenos diante da Tua grandeza, mas nos aproximamos, ó Deus, confiando na Tua graça, confiando na Tua misericórdia e desejosos, ó Deus, de estarmos em comunhão com o Senhor aqui neste momento de culto, ó Deus.
Toca, Senhor, as nossas vidas. Vem, Senhor, ao encontro de cada vida, de cada coração. Toca, Senhor, a nossa vida como igreja, nos fortalece, nos desperta, Senhor, sempre na Tua vontade. Que o Senhor seja honrado e glorificado. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti, Senhor, a nossa adoração por tudo que o Senhor é. Um Deus grande, um Deus santo, um Deus que é todo cheio de amor e um Deus que veio ao nosso encontro com salvação. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E ainda gostaria de convidar neste momento para que possamos novamente ler a palavra de Deus. Aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, nós vamos ler os versículos 8 e 9, que diz assim: não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. E então, diante dessas palavras, nós somos convidados a pensar sobre os nossos atos. É claro que a palavra de Deus não está falando apenas de comida, mas utilizando essa situação relacionada à comida, para falar de tudo aquilo que nós possamos fazer e que possa ser para engrandecer a Deus, ou aquilo que nós possamos fazer e que possa servir de tropeço para nós mesmos e para as pessoas que estão diante de nós. Então, que neste momento nós possamos, curvando a nossa cabeça, que nós possamos agora ter um momento diante de Deus de humildade, de falar com Deus sobre os nossos pecados, de confessar diante dele que muitas vezes o bem que queremos não fazemos e o mal que nós reprovamos muitas vezes nós fazemos. Peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados, aqueles que nós cometemos e também aqueles pecados comunitários, aquilo que nós podemos errar como igreja, como comunidade de fé, aliás, e aquilo que nós podemos também errar como parte do povo brasileiro. Coloque a sua vida diante do Senhor, em oração neste momento, e vamos falar com Ele sobre os nossos pecados, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, e perdoa os nossos pecados, e apaga, Senhor, todas as nossas transgressões. Ajuda-nos, ó Deus, a nos posicionarmos sempre em proveito, ó Deus, daquilo que exalta o Teu nome, que exalta o Teu poder, e aquilo que produz crescimento e bênção na vida dos nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais pequeninos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a agir com coerência, ajuda-nos, ó Deus, a fazer a nossa parte, fazer a diferença, e que o Senhor seja honrado e glorificado. Tem misericórdia de nós, Senhor, e perdoa os nossos pecados, os nossos erros, apaga, Senhor, as nossas transgressões, limpa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a viver de forma reta, a viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E como proclamação de perdão neste culto, nós temos a palavra de Deus ainda em 1 Coríntios, agora no capítulo 10, os versículos 12 e 13, que dizem assim: por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E confia que Deus, assim como Ele permite que a gente passe por provação, Ele nos dá a condição de passar, de vencer e de sermos vitoriosos diante dele. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça. Nós vamos agora colher aí os avisos que temos, informações importantes para nós. Depois nós vamos louvar ao Senhor. E hoje, após o momento de louvor, nós teremos a oportunidade de acompanhar a pregação
feita pelo pastor Robson Luiz, meu filho, que é pastor lá na igreja em Icaraí, em Niterói, na 7ª região eclesiástica da Igreja Metodista, que está nos visitando e aceitou o convite do pastor Silas para ser o pregador neste culto. Nós cremos que será uma bênção para nós, assim como queremos que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida do pastor Robson. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração e acolher a palavra de Deus. E na parte final, as palavras do nosso pastor Silas, a oração final, e ele estará nos conduzindo em nome de Jesus. Amém. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez, e vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno,
Quero saudar a Igreja Metodista em Pinheiros, você, meu irmão, minha irmã, saudar o pastor Silas, pastor Jonadab, agradecer por essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, que Deus confirme aquilo que Ele tem a fazer na sua vida, na Igreja Metodista em Pinheiros, que seja um ano abençoado para essa comunidade, que seja um ano abençoado para você e sua família, e que Deus confirme tudo que Ele quer fazer e realizar em vocês e através de vocês. Em nome de Jesus. Recebam o carinho da Igreja Metodista em Icaraí, em Niterói, pastor Isaac, pastor Tiago, pastores juntamente comigo lá na igreja. Vocês recebam o nosso abraço, recebam o nosso carinho, em nome de Jesus. Quero compartilhar com os irmãos e irmãs uma palavra que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Profeta Daniel, capítulo 3, versículo 12, vai dizer assim: Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o Senhor, o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas, porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdinego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, que traga poder à palavra de Deus e fale aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Se nós olharmos historicamente para o período do profeta Daniel, veremos que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele se torna um imperador que dominava sobre diversos povos, inclusive sobre a Judéia e sobre Jerusalém. Ele destruiu a Judéia, destruiu Jerusalém e destruiu também o templo, saqueando a cidade, saqueando o templo, levando o ouro que existia no templo, mas não somente isso, levou muita gente cativa, muita gente exilada, mas também escolheu
pediu que fossem selecionados da corte, da família real da Judéia e de Jerusalém, pessoas que fossem levadas para viver na corte dele na Babilônia. Essas pessoas seriam ensinadas sobre a cultura, sobre os costumes, sobre a língua da Babilônia. Porém, o que nós podemos perceber é que esses homens que foram escolhidos, apesar de estudar, de conhecer, de aprender da cultura da Babilônia, ainda assim, eles não abandonaram a sua fé, não abandonaram a palavra de Deus, não abandonaram os seus princípios, os seus costumes, não abandonaram aquilo que haviam recebido da presença de Deus. 4 jovens em especial que nós podemos olhar na história do livro de Daniel. É o próprio Daniel que dá nome ao livro, ou seja, Daniel, que também foi chamado de Beltesazar, Hananias, conhecido como Sadraque, Misael, conhecido como Mesaque, e Azarias, conhecido como Abidnego. 4 jovens que foram levados à corte de Nabucodonosor, aprender da cultura babilônica. Ainda assim, não se esqueceram de quem eles eram, não se esqueceram da sua identidade, de povo escolhido por Deus. Porém, Nabucodonosor era um homem muito poderoso, dominava os povos, dominava os países vizinhos, dominava sobre um grande império. Sua riqueza aumentou e muito quando, por exemplo, saqueou o templo e levou o ouro que existia lá. A sua glória, a sua riqueza e o seu poder eram muito grandes, ao ponto de Nabucodonosor decidir construir uma estátua de si mesmo, uma estátua de sua imagem, uma estátua feita puramente de ouro, que foi construída e tinha 27 metros de altura. E quando as trombetas tocassem, os instrumentos tocassem, todas as pessoas eram obrigadas a se prostrar e adorar aos seus deuses e a sua estátua de ouro. Para você ter uma ideia da imponência dessa estátua, ela tinha 27 metros de altura. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, tem 38 metros de altura. Tirando 8 metros do pedestal, a estátua em si tem 30 metros, apenas 3 metros menor do que a estátua de Nabucodonosor, e ela era feita de ouro. Ou seja, o desejo de Nabucodonosor era que essas pessoas reconhecessem a sua imponência, o seu poder, a sua glória, a sua riqueza e a sua grandeza. Era que as pessoas o adorassem e voltassem para ele a sua atenção, a sua intenção e o seu coração, reconhecendo que estavam debaixo do seu poder, debaixo da sua governança. Ou seja, a adoração a essa estátua era um princípio de dominação que Nabucodonosor estava exercendo. Por isso, eu quero falar algo para vocês neste momento a respeito de adoração. A adoração, ela não está simplesmente no sentido de prestar culto, mas está no sentido de voltar o coração para alguma coisa que você gosta, ou seja, você adora aquilo que você gosta. Então, quando você adora, você dedica o seu desejo, dedica a sua atenção, dedica a sua intenção, dedica o seu coração e, por fim, dedica a sua vida. Ou seja, na adoração ou na direção daquilo que você adora, você encontra aquilo que você ama. Ou seja, na direção daquilo que você adora, você encontra aquilo que você ama, aquilo para o qual você entrega o seu coração e entrega a sua vida. Por causa disso, o desejo do mundo, e aqui representado na figura de Nabucodonosor, o desejo do mundo é te fazer adorá-lo, adorar as coisas deste mundo, as riquezas, os prazeres, as coisas que este mundo tem. Se a gente olha para a história de Daniel, a gente percebe que esses 4 jovens foram tirados das suas casas, da sua terra, da sua família, levados para viver na corte de Nabucodonosor com tudo o que ele podia oferecer. Mas esses jovens tinham um princípio no coração e decidiram não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com os manjares que o rei lhes oferecia. Ou seja, eles não aceitavam os prazeres que o mundo proporcionava, eles não aceitavam os prazeres da corte de Nabucodonosor, porque eles tinham dentro de si o prazer de viver a sua fé e de ter um relacionamento com Deus. Quando a gente olha para isso, podemos perceber que Nabucodonosor, ele tem o desejo de atrair a atenção, atrair o coração e atrair a vida daquelas pessoas, porque
fazendo isso, ele teria o amor dessas pessoas. Ou seja, o maior desejo dele era fazer com que as pessoas se esquecessem de Deus. O maior desejo deste mundo é fazer com que você se esqueça de Deus. No mundo jaz o maligno, diz a palavra de Deus. Ou seja, o desejo do maligno é tentar fazer com que você se esqueça de Deus e adore as coisas deste mundo. Mas sobre a história desses jovens, de Sadraque, Mesaque e Abdinego, você ainda pode falar, mas pastor, eles eram obrigados a fazer isso. As suas vidas estavam em risco se eles não fizessem. Eles foram ameaçados de morte. Mas Jesus diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Muitas vezes as nossas argumentações são de que nós fomos obrigados, nós fomos forçados, as circunstâncias nos levaram, as circunstâncias nos conduziram a isso. Porém, a palavra de Jesus nos mostra que nós temos uma decisão, ainda que tenhamos um alto preço a pagar. Porém, o que eu quero ministrar ao seu coração neste momento, criando este contexto, é para te dizer, não abaixe os seus padrões. Eu não estou falando de padrão de vida, padrão financeiro. Eu estou falando de padrão de santidade. Não abaixe os seus padrões de santidade. Não abaixe os seus padrões de consagração. Não diminua o seu padrão de busca, o seu padrão de fé e o seu padrão de oração. Ou seja, não abaixe os seus padrões de vida com Deus por causa dos prazeres e das ofertas deste mundo. Talvez sejam ameaças, coisas que você não queria passar, que você não queria viver. E quando a gente olha para esse texto, nós percebemos que é a realidade desses jovens. Eles foram ameaçados de ser lançados na fornalha, ou seja, foram ameaçados de morte se não mudassem a sua decisão, se não baixassem o seu nível de relacionamento com Deus, o seu nível de santidade, o seu nível de consagração. Eles tiveram as suas vidas ameaçadas, mas não tiveram medo, porque se você acompanhar comigo, quando esses jovens respondem ao rei, eles dizem no versículo 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E continua, versículo 18, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ou seja, é como se eles dissessem, mesmo que Deus não nos livre, nós não abaixaremos o nosso padrão de relacionamento com Deus por causa das suas ameaças, por causa das suas ofertas. Eu tenho visto na nossa sociedade pessoas que buscando satisfação, realização, prazeres, por causa de ameaças, por causa de situações que podem surgir, elas têm abandonado o seu padrão de relacionamento com Deus, padrão de santidade, padrão de consagração, padrão de fé, princípios de fé, para que possam ter um lugar neste mundo, para que possam ter o prazer deste mundo, para que possam escapar da fornalha. Eu tenho visto pessoas se corromper politicamente, economicamente, dentro da empresa, pessoas destruindo as suas vidas pessoais, suas famílias, pessoas se corrompendo, pessoas perdendo aquilo que Deus tem oferecido, porque elas não conseguem negar as ofertas de Nabucodonosor e não conseguem resistir quando são ameaçadas por causa das coisas deste mundo. Eu creio que esse ano de 2021 é o ano do favor de Deus sobre as nossas vidas. Este é o tema que foi ministrado por Deus aos nossos corações para nós trabalharmos na Igreja Metodista em Icaraí. E quando a gente fala de favor de Deus, uma das coisas que nós precisamos entender é que o favor de Deus, ele não virá nas nossas vidas para nos livrar de todo mal ou para nos impedir de entrar na fornalha. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes quando falamos do favor de Deus, achamos que Deus vai fazer tudo aquilo que nós queremos. Porém, nessa história, nós vemos que o favor de Deus se manifestou não impedindo eles de ir para a fornalha, mas se manifestou, se revelou quando eles já estavam dentro da fornalha. Talvez você esteja passando por uma situação que você não queria viver.
Talvez você esteja numa situação difícil, de luta, talvez uma situação de enfermidade, uma situação de dor, uma situação de incerteza, uma situação na qual você não vê saída. E talvez você olhe ao redor e se questione, mas Deus, por que isso? Onde você está, ó Deus? Ouça as palavras de Nabucodonosor. No versículo 25 ele diz: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos. Ou seja, às vezes o mundo ele quer te amarrar, mas quando nós entramos na fornalha, nós percebemos que a presença de Deus nos libertará, nos trará liberdade. E ainda que passando pela fornalha, pela luta que nós não queríamos passar, nós podemos perceber a mão de Deus cuidando, nos guardando e nos protegendo, porque ele diz assim: eles estão soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, apesar de passar pela fornalha, de passar pelo fogo, de passar pela luta, de passar pela prova, de passar pela aflição. Eles não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Ou seja, Nabucodonosor, ele viu o que para nós foi revelado através dos evangelhos, a presença de Jesus. Quando olhamos para isso, percebemos que Jesus ele pode não nos livrar da fornalha, mas ele nos livrará lá dentro, e isso servirá de testemunho. Talvez esses jovens poderiam contar essa história dizendo: quando chegamos na presença de Nabucodonosor, ele nos deu uma oportunidade e nós cedemos e não fomos jogados na fornalha. Por causa disso nós estamos vivos e estamos bem. Mas, na verdade, esses jovens contam esse testemunho dizendo: nós não abaixamos o nosso padrão, nós não cedemos às pressões deste mundo, nós não desistimos diante da luta, nós confiamos que o nosso Deus estava conosco, e quando nós fomos jogados dentro da fornalha, aqueles que tentaram nos matar morreram, mas nós ficamos preservados e guardados, porque o nosso Deus estava conosco. Eu creio que o favor de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Eu creio que o favor de Deus vai se manifestar sobre a sua família. As pessoas que te olharam, elas vão ver a partir de agora e vão reconhecer que o Senhor está contigo. Elas podem olhar e perceber a sua luta, mas perceberão a presença do Filho de Deus presente com você. As pessoas dentro da sua casa reconhecerão a sua autoridade espiritual, reconhecerão a presença daquele que é poderoso e que não te abandona. Mas uma palavra que eu quero deixar com você: não se encante com a imponência, com a grandeza, com os manjares, com os prazeres deste mundo. Não se engane com aquilo que Nabucodonosor te oferece. Não ceda às ameaças deste mundo. Eu tenho visto pessoas que na sua empresa têm se corrompido para tentar ganhar vantagem, mas na verdade têm sido reprovadas diante de Deus. Este mundo pode te jogar na fornalha, mas uma hora ele vai olhar para dentro da fornalha e vai reconhecer que Deus está com você. E quando Nabucodonosor ele reconhece isso, ele ainda afirma assim, lá no versículo, no finalzinho, ele vai dizer no versículo 26, Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servo do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que o fogo não terá poder nenhum sobre a sua vida. Essa luta não vai te destruir, essa situação difícil não vai te matar, não vai te paralisar, mas você vai caminhar dentro dela, porque aquele que é poderoso caminhará com você para te guardar, para te proteger e para te livrar. E mais do que isso, a sua casa, os seus amigos, as pessoas reconhecerão que Deus está com você para te guardar e para te proteger. Mas existe um princípio: não ceda, permaneça fiel, não abaixe os seus padrões de fé, não abaixe os seus padrões de santidade, não abaixe os seus padrões de consagração, não olhe para as estátuas, para a imponência deste mundo, mantenha os seus olhos altos na presença do Senhor, porque o nosso socorro vem dele. E eu quero deixar um último versículo para que a gente possa perceber. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego, versículo 30,
Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Não foi Nabucodonosor que fez eles prosperarem, foi a presença de Deus que fez com que Nabucodonosor reconhecessem que eles tinham algo especial. Aqueles que tentaram te destruir, as lutas, as aflições, aquilo que este mundo colocou no seu caminho para tentar te destruir, no final vai te fortalecer, vai te fazer próspero, vai te fazer alguém forte, vai te fazer alguém capaz, vai te fazer alguém com testemunho de vitória que vai impactar muitas vidas. Eu creio, entrego essa palavra para você com muito carinho, desejando que você viva as promessas de Deus, mas não ceda. Olhe para o Senhor, mantenha os seus olhos fixos, não ceda às ameaças deste mundo, mas descanse. Ele pode não te livrar da prova, mas dentro da fornalha, Ele estará com você para te guardar, para te abençoar e para te proteger. E eu quero orar com você para encerrar essa ministração. Pai, nós cremos na Tua palavra, cremos na Tua bondade, mas quantas vezes não passamos por situações difíceis, momentos que não queríamos passar, situações que nós não queríamos lidar, muitas vezes ameaçados, afligidos, muitas vezes tentados pelas ofertas deste mundo, Pai. Mas como vimos na Tua palavra, na pessoa de Daniel, na pessoa de Sadraque, Mesaque, Abdenego e também na pessoa de Nabucodonosor, de que as ameaças e as ofertas deste mundo serão grandes. Mas nós não queremos ceder, nós queremos permanecer fiéis, nós queremos permanecer constantes, nós queremos permanecer com o Senhor, ainda que o Senhor não nos livre das dificuldades que nós teremos que passar. Nós confiamos que o Senhor passará conosco e servirá de testemunho para que todos vejam e digam que o nosso Deus é um Deus presente, que cuida de nós, que nos guarda, nos protege e nos abençoe. Seja com o Teu povo, seja com a Tua igreja, seja com a liderança da Tua igreja, para que, ó Deus, no momento de adversidade, eles tenham confiança de que o Senhor está bem presente e providenciará livramento naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que isso sirva de testemunho para que o Seu nome seja honrado e glorificado. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até uma próxima vez. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há.
Obrigado, pastor Robson Almeida, por nos trazer a palavra. Leva nosso abraço à Igreja Metodista em Icaraí, no Rio de Janeiro, na nossa 7ª região eclesiástica. Vamos orar? Gracioso Deus e Pai, graças te rendemos por mais este dia que nos ensinastes, através da tua santa palavra. Abençoa o pastor Robson Almeida em seu ministério na Igreja Metodista em Icaraí. Senhor Deus, nosso Pai, nós temos muito a te agradecer. Obrigado pela palavra e que a partir do que ouvimos possamos ser desafiados em nosso modo de ser. Pai Celeste, queremos trazer diante de Ti nossas preocupações, nossos pedidos. Pedimos pelas pessoas que sofrem por causa da Covid-19, também por outras doenças que podem estar nos hospitais ou até mesmo em casa. Colocamos diante de Ti o irmão Gabriel e sua mãe, a irmã Dulce. Que o Senhor olhe por todos. Também queremos pedir pelas pessoas que estão longe do Teu amor e do Teu Evangelho. Lembramos-nos de pessoas que vivem o luto e passam a vida sofrendo por causa de um ente querido. Queremos entregar em Tuas mãos a nossa comunidade, a nossa Igreja Metodista e as demais igrejas cristãs. Que nós possamos ter sempre o Teu Evangelho e o Teu amor no centro de tudo. Também entregamos as nossas famílias, trabalho, estudos em Tuas mãos. Lembramos também, Senhor, dos nossos políticos e tudo mais que temos em nossos corações. Colocamos nesta oração, em nome de Jesus. Amém. Um aviso. No próximo domingo é dia de Santa Ceia. E aí, quero convidar vocês a terem junto de si o cálice e o pão. E nós iremos, mais uma vez, ainda dessa forma, mas vamos celebrar de maneira virtual a ceia do Senhor. Não esqueça, será no culto vespertino, que é transmitido pelo YouTube às 18 horas. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém. Vamos na paz de Deus e sirvamos com disposição e alegria. Tenham uma boa semana em nome de Jesus. Tchau, gente. Abraço.